Olá, eu sou a Maísa Bonissoni, comunicadora, influenciadora, e hoje eu estou aqui para bater um papo com a doutora Marielle Bevilacqua, médica cooperada da Unimed Porto Alegre, sobre proteção, pele, sol. Vem aí o verão e esses cuidados são essenciais para a gente. Doutora Marielle, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui levando informação para a nossa população Unimed e todos os que estão aqui prestando atenção no assunto. Muito bom, doutora. Bom, eu sou uma pessoa que ama a praia, amo praticar esportes ao ar livre também. Tenho pele clara, né? Mas apesar de ter um certo conhecimento, sempre surgem dúvidas, né, com relação à proteção solar, o que é válido ou não nessa área tão que hoje em dia tem tanto, né? Tanto se fala, enfim, tantos produtos disponíveis para gente. É, Quanto de protetor solar a gente deve usar? Quanto é necessário? A gente precisa realmente acordar de manhã e já botar protetor solar em todo o corpo? Então, sim, né? Porque cada vez mais a radiação solar ela está mais intensa, né? A gente tem toda essa questão climática envolvendo as mudanças climáticas, então a nossa pele fica cada vez mais sensível em relação à poluição e tudo mais. Então a gente tem que sim sair de casa fotoprotegido, porque nós temos basicamente três tipos de radiação, duas que são mais importantes da gente comentar. A radiação UVA ela é constante durante todo o dia e ela nos provoca envelhecimento, manchas, rugas e como ela já acontece desde manhã cedo, é importante a gente já sair protegido perante a ela. Já a radiação UVB, que ocorre mais entre as 10 e as 16 horas, é a que gera o câncer da pele. Então, saindo de manhã de casa protegido, reaplicando o filtro solar, por exemplo, ao meio-dia, já ajuda bastante a proteger das duas coisas. Então, é importante sim a gente sair, né, com filtro solar na pele exposta ao sol, independente do dia, porque pode ter um dia mais nublado ou até mesmo um dia de chuva, que nos parece que a radiação está menos intensa, mas ela não deixa de passar sobre as nuvens e atingir a nossa pele, que é o nosso anteparo. Então a gente tem que estar protegido sim. Claro que em dias de radiação mais intensa, né, que a gente consegue por alguns mecanismos até medir, tem aparelhos, devices, até adesivos que medem a radiação e a intensidade, a gente deve, né, ter uma proteção maior, reaplicar mais vezes o fotoprotetor solar. Bom, a gente vê até nos relógios na rua, né, que diz ali, a radiação ali mais forte, menos, né? Depende muito do local, né, Hum. a distância em relação ao trópico e tudo mais, Uhum. essa incidência da radiação. Então, se a gente sai protegido, independente de como está, né, a situação, a gente está garantido. Então, mesmo na cidade, mesmo não estando na praia, a gente precisa ter esse cuidado de reaplicar. Se a gente não quiser ter câncer da pele ou envelhecer de uma forma mais rudimentar, né, a gente tem Uhum. que estar protegido sempre. Muito bem, doutora. E aquela dúvida, né, porque hoje em dia, como eu falei no início, a gente vê diversos produtos de diversas marcas, de diversos números de fator de proteção ali, que vão desde o, sei lá, proteção solar 6 até o 100, cento e poucos. Enfim, qual é a diferença aí? O protetor solar FPS 100, ele protege o dobro dos 50? Como é que é isso no cuidado da pele? O que a gente recomenda nós, dermatologistas da SBD, Sociedade Brasileira de Dermato, depois de todos os estudos, existe um consenso sobre isso, científico, né, revisado, é que nunca se use FPS abaixo de 30, porque ele não protege, né? Antigamente era mais difundido ter um filtro 8, um filtro 15, bronzeadores, né? Hoje a gente sabe que a fotoproteção é mais eficaz a partir do 30. O que difere basicamente entre um 30, um 50 e um 99? Porque hoje a Anvisa não permite que se coloque no rótulo um FPS 100, né? Uhum. Quanto mais alto o FPS, mais tempo a pele leva para ficar vermelha. E é essa vermelhidão que a gente chama de dose eritematosa mínima que provoca os danos ao DNA da célula. Então, vai gerar aquela mutação que vai levar ao câncer. Então,
Para uma pele mais branquinha, mais sensível, que fica vermelha mais fácil, a gente recomenda, por exemplo, um FPS 50 e não um 30. Para uma pele mais morena, a negra, né, que tem mais quantidade e intensidade da melanina, o FPS pode ser um pouquinho menor, mas nunca abaixo de 30. Uma pele mais clara tem que reaplicar mais vezes o FPS. Então, não depende só do número, mas da quantidade aplicada e da frequência da reaplicação. Entendi. E a questão de ser a prova d'água? Existe de fato, é de fato a prova d'água aquele protetor? Ele vai ficar mais tempo sobre a pele, mesmo a gente estando dentro do mar, da piscina? Isso, esse conceito se refere basicamente à capacidade daquela substância de ser resistente, ou seja, de não sair e não tirar a proteção, aquela camada protetora da pele, quando o indivíduo mergulha, né? Quando ele fica submergido à água. Então, é impossível que um filtro fique 100% do tempo ali, ah, ah, grudadinho na pele. Então, existem substâncias que são resistentes à água, que fazem com que aquele fator que ele promete ali de proteção dure por 40 minutos. E os muito resistentes à água são aqueles que duram o dobro, cerca de 80 minutos. Isso é importante para aquelas pessoas que estão mais expostas à água. Então, mergulhadores, surfistas, pessoas que fazem corrida, que suam muito, né? Elas precisam de um filtro solar que tenha mais esse fator de proteção, porque ao passar e se expor pode sair muito fácil. Uhum, Então é importante nessa população, digamos assim. uhum, Mas 100% resistente à prova d'água é impossível. uhum. Bom, e as crianças também, que passam muito tempo aí brincando na água, né? Nelas a intensidade é ainda maior, assim, a gente precisa ter ainda mais cuidado com elas. Isso, e também porque as crianças e os idosos têm a pele mais fina, mais sensível. Então, é muito recomendado para as crianças, além do fotoprotetor, após os 6 meses de idade, né, o filtro solar mesmo, a fotoproteção física com roupas. Então, camisetinhas, maiozinhos com manga comprida, né, justamente porque é difícil, a criança não para quieta. Então, ficar reaplicando algo que às vezes escorre, arde os olhos, é mais difícil. Então, eles Hum. queimam muito mais fácil. E as queimaduras solares nas crianças que desidratam mais fácil costumam ser muito mais graves. Uhum. Muito bem, doutora. E qual a quantidade de protetor, especificamente, assim, a gente bota ali na mão, esfrega, passa, mas existe uma quantidade ideal de protetor? Existe também uma recomendação da SBD, baseada numa regrinha prática que é da colher de chá, né? A gente tem até no site da SBD um bonequinho que exemplifica isso, e basicamente é uma colher de chá por região, uma colher de chá para o rosto, uma para cada braço para frente, uma para cada braço atrás, para as pernas também, uma na frente e uma atrás, cada região da perna, abdômen, tronco, e isso para quando a gente está com todo o corpo exposto à radiação solar. Mas Uhum. no dia a dia, que pelo menos a gente use a regra dos 3 dedos, né? Então, acordou, lavou o rosto, passa o filtro solar, 3 camadinhas nos 3 dedos, mistura e aplica. Rosto, pescoço, nuca é muito importante, né? Um local que muita gente esquece, que tem Uhum. bastante câncer da pele, e Principalmente nas quem tem cabelos orelhas. mais curtos, os Os homens homens. que são calvos, né? Também tem que lembrar Uhum. de aplicar no couro cabeludo. Muito importante, A porque gente encontra muito câncer de pele nessas regiões e a gente consegue ver bem a diferença da pele que não foi cuidada do sol, principalmente aqui nessa região do pescoço, uhum. como ela é mais envelhecida, enrugada, manchada, justamente por isso. É impressionante. Outra parte que eu acho que as pessoas às vezes esquecem é a mão, Dorso as das mãos, mãos, que o fica muito dorso. manchado pela Aham. exposição, principalmente quem dirige, né? Profissões que se expõem ao seu trabalho diretamente ao sol, então carteiros, carpinteiros, pedreiros, agricultores, né? Uhum. Motoristas, né? A gente tem na internet imagens clássicas, né? De um motorista que teve por anos da sua vida dirigindo, pegando o sol de um lado só, aquela hora mais forte do sol, Uhum. quanto ele envelheceu mais de um lado em relação ao lado que pegava menos Aham. radiação.
E hoje em dia, até com o advento até dos aplicativos, né, os motoristas de aplicativo passam horas dentro do carro também, não só os motoristas de outras áreas, Exatamente, né, bem mas hoje em dia lembrado. também tem essa turma, Essa nova profissão, essa nova ocupação, né? profissão que é tão atual e muita gente faz ali, então é muito importante lembrar deles também, né, Com e que certeza. eles lembrem também disso, né, De dessa ter o filtro importância. solar ali no carro, né? Exatamente, muito importante mesmo. Doutora, além por exemplo, na cidade a gente sabe que tá, não vai estar tão exposto, enfim, passa o filtro solar, de manhã quando acorda, enfim, repassa se for para alguma atividade, né, ao ar livre. Mas e na praia, quando se está literalmente na beira da praia ou na beira da piscina, no clube, final de semana, de quanto em quanto tempo a gente deve reaplicar? O ideal é que se reaplique em situações de maior exposição a cada 2 horas, Uhum, né? Então, a pele mais clara, reaplicar mais frequente, usar um FPS maior. A pele mais morena com mais melanina até pode esperar um pouquinho. Mas, além de passar o filtro solar, que a gente sabe, a gente não pode ser hipócrita, né? De dizer que todo mundo vai conseguir passar a cada 2 horas, a gente pode lançar mão de fotoproteção física. uhum, Então, o guarda-sol, o óculos, a viseira, a roupa com manguinha comprida já. Hoje em dia a gente tem tecidos com filtro solar, né? Não uhum. que a gente deva usar só roupa com filtro solar, é importante usar o protetor embaixo, mas já ajudam muito a reduzir a absorção da radiação através da pele. Uhum, muito bem. Bom, eu tenho pele clara, olhos claros, sou uma pessoa clara, uso também, além do protetor solar, óculos de sol, chapéu. Mas quem tem a pele negra precisa também de toda essa proteção ou eles estão naturalmente mais protegidos? Isso é um mito, né, que a população negra tem, de que não precisa proteção porque já teria uma proteção natural da melanina. E não é bem assim, né? A gente sabe que essa melanina mais intensa em quantidade, né, e qualidade, também provoca mais manchas. Então, é mais frequente a gente encontrar melasma, manchinhas de sol no dorso das mãos, são as melanoses solares. Então, a fotoproteção nessa população, ela é obrigatória, não só pelo risco de câncer de pele, mas também pelo risco de manchas. Então, Uhum, os melasmas em pele negra são muito mais resistentes ao tratamento, justamente por isso, né? Qualquer bafo quente, calor, às vezes até de uma panela, numa cozinha ou de uma janela, já mancha mais fácil. Então, é importante sim aplicar protetor solar, né? Seja ele em creme, loção, gel, mas também o chapéu, o óculos, né, uhum. e proteger bem as orelhas, os braços. Inclusive, quem tem melasma, às vezes acha que só passando protetor no rosto tá seguro, mas não. Se pegar sol no braço, ativa a melanina do rosto também. Então, é importante passar em toda a pele exposta ao sol. Como é que funciona isso? Talvez nem todo mundo saiba por que isso acontece, doutora. Por que que isso acontece? Na verdade, a pele é como se fosse é um órgão do nosso A corpo, nossa enfim, que proteção de cobre. todos os órgãos internos, né? Então, não é porque tu vai proteger o rosto que o resto vai estar necessariamente protegido. Seria isso? Essa é a lógica? É, a gente tem os melanócitos, né, que são as células produtoras de melanina em todo o corpo, na pele de todo o corpo, né? Inclusive a gente tem melanócito na retina, nos olhos, Uhum, né, no cérebro, nos seios da face, no intestino. Então, o calor e a radiação, eles são absorvidos pela pele e eles vão estimular essas células em todo o corpo. Então, não necessariamente só o filtro solar que fica no rosto vai proteger da pele do braço, da pele da mão. uhum. E esse estímulo, ele não é só num local, né. Então, se proteger aquele local e o outro não, vai ocorrer esse estímulo igual em todos os melanócitos do corpo. Doutora, sobre os horários de exposição ao sol, a gente sempre fica na dúvida, assim, outra coisa que eu sempre fico pensando, assim, porque a gente sabe que nós aqui no sul também somos uma população que tem muita carência de vitamina D, e a gente sabe que a Uhum. vitamina D, ela só acontece ali no nosso organismo também graças ao sol, né, que a gente precisa se expor ao sol, para que ela se mantenha ou aumente, enfim, no nosso Uhum. organismo.
e que é recomendado a algumas pessoas que tomem sol, e aí esse sol tem que ser sem proteção solar. Aí eu fico pensando assim, tá, é aquele horário então válido antes das 10 da manhã, depois das 10? Existe horário? Porque a gente sempre, quando criança, eu me lembro de sempre dizer, ai, das 10 sei lá, não lembro que horas, mas ao meio-dia nem Meio-dia. pensar tomar sol, né? Enfim. Qual é o horário ideal, afinal de contas, para a gente tomar sol? Excelente pergunta, e é uma dúvida de todo mundo quando a gente prescreve o filtro solar, né? A vitamina D é importante, é vital, né, para todo o nosso organismo. Ela é absorvida através da pele, mas também pelo sistema digestivo. Então, pacientes que não consigam absorver muito pela pele por N motivos, eles têm que fazer ingesta oral se eles têm indicação de repor, de suplementar, de acordo com o nível sérico no sangue que ela está. Então, assim, o sol para absorver a vitamina D, infelizmente, é o horário do sol da radiação UVB que causa o câncer da pele. Mas, para a gente ter uma absorção adequada, bastam 15 a 20 minutos de uma área corporal, por exemplo, as mãos ou os pés, o dorso, né? No horário forte do sol, que é entre 10 e 16 horas. Então, eu recomendo para os pacientes que precisam absorver 15 minutinhos, 3 vezes por semana, no horário do almoço, né? Hum. Mas se o teu nível tá tão baixo que tem que suplementar, não adianta pegar mais sol neste horário, mais tempo, porque isso vai aumentar o teu risco de câncer da pele. E tem populações aqui no sul que já tiveram um câncer de pele antes, ou tiveram um familiar de primeiro grau que tiveram e não podem ficar torrando no sol. Uhum. Então, pega esses 15 minutinhos do dorso das mãos, 3 vezes por semana ao meio-dia, e faz a ingestão oral de acordo com a recomendação médica. Pegar mais sol só vai aumentar o risco de câncer e não vai aumentar a absorção através da pele. Uhum. Entendi. Muito bom. Existem populações também, né, que precisam repor mais a vitamina D, não Uhum. é todo mundo que tem que ficar com os níveis altos estourando. Então, basicamente, crianças prematuras, gestantes, pacientes que têm doenças autoimunes, idosos, mulheres na menopausa, né, que é importante a absorção da vitamina D para a reabsorção óssea, evitar a osteoporose. Então, são populações mais especiais que têm que Uhum. ficar com os níveis ótimos. Eu quis perguntar também, porque eu ando com a minha vitamina D um pouco baixa. Isso que eu faço, pratico também atividade ao ar livre, claro, sempre com proteção solar, né? Mas, enfim, é uma Talvez questão tenha que que é repor via oral para ter exato. absorção intestinal Estou também. repondo, É isso. inclusive. Isso que é Necessário, né? A gente importante. precisa. É. Aham. E às vezes a gente acaba não prestando muita atenção a isso, mas é muito importante. É, e aqui no sul a gente tem uma exposição ao outono e inverno muito longa, né? E a Uhum. gente não consegue, às vezes, fazer esses 15 minutinhos. Então, se não consegue ou tem alguma contraindicação, repõe via oral. Uhum. Muito bem. Eh, bom, hoje em dia a gente encontra facilmente muitos tecidos, né, tecnológicos que têm aí, proteção solar, etc. Uhum. Seria ideal, assim, que a gente comprasse essas barreiras todas protetoras, ou o filtro solar, ele, por si só, a gente usando direitinho já é o suficiente? Como é que é isso? Depende muito da exposição de cada um. Eu diria que um carteiro, por exemplo, né, que fica o dia inteiro caminhando no sol, ele precisa do filtro solar, mais a camiseta, o chapéu, o óculos. Agora, uma pessoa que fica mais o dia a dia no escritório, o filtro solar de passar é o suficiente. Então, depende muito da tua ocupação, né? Uma coisa não impede que se use a outra, né? Quando a gente vai para uma exposição maior, por exemplo, uma praia, uma piscina, é bom utilizar as duas e evitar aquele horário mais cancerígeno, né? Uhum. Porque esse horário utilizado várias vezes e a pele ficando vermelha, tomando aquele torrão, às vezes sofrendo queimaduras até de segundo grau, com bolhas, é isso que aumenta o risco de melanoma, que é aquele câncer mais grave da pele, que acomete principalmente os jovens também, Uhum. né? E são justamente os jovens que esquecem da fotoproteção na maioria das vezes e tomam esses torrões e daí vão desenvolver o câncer. Gente, eu estava me lembrando, agora falou em bolhas, eu me lembro de quando eu era criança, assim, estar na praia e de uma prima minha que é muito clarinha, assim, muito mais clara que eu.
E eu lembro dela com bolhas nos ombros, assim, quando nós éramos pequenas, enfim, né? Era uma época até que, obviamente, a gente usava protetor solar, mas Não tinha não era muitas opções, difundido né? como é hoje, não se tinha muitas opções, era um item caro Ou era um também, FPS 8 ou um 15, FPS baixinho, enfim. Eu lembro que a minha Dinda estava sempre besuntando a minha prima de protetor solar e ainda assim ela ela ficava, queimava. queimava, assim. Então, realmente você tem que cuidar quem tem a pele mais sensível. E às vezes a pessoa acha que passou uma vez tá protegida, né? O Uhum, ideal é que a gente use, eu indico assim, para quem vai pra praia, antes de colocar a roupa de banho, passar em toda a pele meia hora antes, para uhum, aquela substância ser absorvida pela pele e fazer esse filme. Então não uhum, adianta passar e ir correndo entrar na água e sair, perder o fotoprotetor. Então passar em toda a pele o máximo que consiga de áreas, né? Esperar uns 30 minutinhos antes da exposição e principalmente reaplicar. O uhum, maior erro que eu vejo agora nessa época de praia, final de dezembro, janeiro, fevereiro, são esses pedidos, né, de consultas e encaixes urgentes porque as pessoas se queimaram. E quando a gente vai perguntar por que queimou, por que será que queimou, é sempre porque não reaplicou. Ou uhum, foi no horário errado e não reaplicou. Então, reaplicar é uma coisa que as pessoas esquecem muito. Então, a uhum. gente tem filtros solares em spray, que é uma coisa tão prática, né? Saiu da água, reaplica ali. Então, é isso que eu acabo dando de dica para que as pessoas não sofram esses torrões e essas queimaduras, às vezes mais graves, né? Com risco à vida, com bolhas, com queimaduras de tecido de terceiro Uhum, grau, né? Que vão mais profundas, atingem até os músculos, né? E aí uhum. acaba precisando de internação até em UTI. Aham. Ai, é muito dolorido, assim, Eu sempre fiz assim, meus filhos, quando pequenos, eu besuntava eles todos antes de sequer sair de Correto. casa para a praia, que eu Aham. aproveitava sem biquíni, sem sunga, Isso. passava Mais em todo o fácil, né? corpinho, muito mais fácil, sem areia, né? Aham. E depois na praia é eu e o, o protetor solar em spray. E hoje a gente tem filtro em bastão também. Então, para as Ah, em crianças que bastão, reclamam é de verdade. ardência, principalmente nos olhinhos, né, e não Aham. querem reaplicar, já tem aquela versão, é passar o filtro em bastão no rostinho e na hora de reaplicar, principalmente na área de olhos e boca, o filtro em bastão. Não Uhum, escorre, né, e ele garante uma barreira assim um pouquinho maior. Só uhum. que a gente tem que lembrar que o filtro em bastão, para ser eficaz, ele precisa pelo menos 3 passadas em cada área. Então não é aquela passada Ah, rapidinha. olha Tem aí, não mais isso sabia também, é um detalhe, é disso. uma Muito dica. bem. Então passa bastão umas 3 3 vezes em vezes em cada cada área. região. Uhum. Muito Não bem. esquecer a pele mais fina, ao redor dos olhos e ao redor da boca. Aham. Muito bom. Doutora, agora passando por um tema tanto quanto polêmico, e eu lembro assim de antigamente, também tô aqui, ó, só remoendo meu baú aqui de lembranças, mas é uma coisa que eu já fiz no passado e que eu me arrependo muito, câmera de bronzeamento. Até eu já fiz. Fiz 2 Ai. sessões, eu lembro. Confissão aqui. A gente não tinha tanta informação, né, mas hoje Uhum, elas estão proibidas pela Anvisa. A gente uhum. sabe que tem inúmeros locais clandestinos, né, eu recebo propaganda muitas vezes, Que absurdo mas isso, elas né. estão proibidas, Aquele jeitinho justamente brasileiro, é, doutora. justamente pelo risco de câncer, né. Então, assim como às vezes a gente recebe algum alerta dos órgãos regulatórios de que corante provoca câncer, substância no esmalte pode ser mutagênica, a gente sabe que as câmeras de bronzeamento são basicamente da radiação UVA e UVB, e elas provocam o câncer. Então, muitas vezes o paciente está sem preparo nenhum, né, vai lá e faz um bronzeamento e queima a pele. Uhum, Então, para evitar esse dano de uma dimensão muito grande, é que todas elas foram proibidas em massa. Mas, uhum, infelizmente, tem gente que ainda procura pelo jeitinho mais fácil de ficar bronzeado. E a gente tem opções para ficar bronzeado sem risco, né? Como o uhum. jet bronze, por exemplo. Pois então, esse seria a minha segunda pergunta, doutora, sobre o jato, né, bronzeamento de jato, que é um cosmético, na verdade, que colore a pele. Então, esse bronzeamento não há riscos. Não há riscos, eu indico para quem gosta de ficar com uma corzinha melhor, assim, para algum evento, né? Essas substâncias são cetonas que ativam, né, a melanina da pele na camada córnea, que é aquela camadinha mais superficial que vai saindo a cada banho.
Então, o único cuidado que tem que ter quando a gente vai passar por esse procedimento é proteger bem as mucosas, os olhos, o nariz e a boca. Então, eu indico ficar com o olho fechado, respirar fundo, trancar a respiração e fazer o jet em todo o corpo, né? Não provoca câncer, não mancha a pele, só enquanto ali está renovando a camada córnea da pele. E é importante fazer uma boa hidratação antes e depois desse procedimento, até para prolongar um pouquinho mais o efeito bronzeado, não tem risco nenhum para a saúde. Ai, que É ótimo, uma muito boa bom opção. saber. Ou Ótimo. até as loções, né, autobronzeadoras. Hoje a gente tem loções autobronzeadoras com filtro solar. Nunca usá-las sozinho, né, fazer mais a camada do fotoprotetor. Porque não é porque a gente está bronzeado por um jet, por uma acetona, que a gente vai estar fotoprotegido. Então, isso é um grande engano que muitas pessoas têm. Você Tô está bronzeada bronzeada com um jato, e acha mas que não vai vai se queimar, queimar né? se não se Pode cuidar. queimar também. Uhum. Muito bem. Uma dúvida, doutora. A gente, enfim, passa protetor, a mulherada acaba usando uma maquiagem depois, aí, mesmo para ir para praia, piscina, clube, enfim. E aí chega a hora de repassar o protetor solar ao longo do dia. Como é que a gente faz essa bagunça toda? A gente sabe que também hoje em dia tem umas maquiagens Com com FPS, né? FPS, enfim, mas é uma função, assim, né? Porque a pessoa já tá maquiada, precisa repassar, como é que faz? É, a vida da mulher não é fácil, né? Pra gente ficar bonita. Hoje em dia todo mundo quer fazer sua selfie, né? Mas eu acho que uma dica boa para quem gosta de ficar com uma corzinha e maquiado é usar um filtro protetor solar com cor, né? A gente tem filtros ótimos com excelente cobertura que imitam base e eles vão estar te protegendo e deixando a pele bonita. O filtro protetor solar, ele é sempre o último, né? Então, a gente higieniza a pele com um higienizador adequado, a gente hidrata a pele, depois vem o filtro solar. Em casos que a gente tem que usar repelente também, agora vem o calor, vem a dengue, né? É importante lembrar que o repelente fica por último. Então, se a gente vai usar uma maquiagem, o ideal é que ou a maquiagem já tenha um FPS ou que a gente aplique o FPS depois. Só que a gente sabe que na prática essa função é difícil. Então, uma dica que eu dou é usar um filtro protetor solar com cor, né? E a gente tem muitos no mercado, a gente pode testar, né? Agora que acabou a Covid, a gente consegue ter um pouco mais de liberdade. Testar o seu tom, né? Geralmente tem marcas que têm o filtro do tom 1 ao 6, né? Que mimetizam todos os tons de pele brasileira. E a gente consegue, sim, achar algum que adapte ao nosso tom. Doutora, e sobre as manchas de pele, né, que aparecem, muitas vezes até aparecem logo após um verão intenso ali, uma praia, um tempo de férias, né? Para evitar essas manchas, a gente já sabe que é o protetor solar. Mas, enfim, se mesmo assim a manchinha chegar ali na nossa pele, como é que a gente trata? O que que a gente faz? Boa pergunta. A gente tem que primeiro cuidar certas receitas caseiras, né? Por exemplo, tem tutoriais difundindo o uso de limão com bicarbonato para Que clarear a medo! pele. O limão, né? Socorro! Assim como os cítricos fazem reação química com o sol e mancham mais a pele. Então, orientação do dermatologista, usar um clareador adequado, né? Os ácidos, às vezes, a gente reduz um pouco o uso no verão. Usar o protetor e existem procedimentos, né? Peelings químicos, lasers, microagulhamentos que podem ajudar a tirar essa mancha mais rápido, né? Então, basicamente, são os tratamentos. Mas não recorrer a métodos milagrosos, porque isso acaba dando o efeito rebote, né? E a pele pode ficar queimada e mais manchada. Muito bem. Doutora Marielle, eu tenho notado, assim, eu vejo até algumas famosas, assim, que eu sigo, enfim, nas redes sociais, que existe um movimento, assim, anti-protetor solar, né? A mulherada dizendo que não, quando eu parei de tratar o melasma, né, as minhas manchas solares, aí é que elas desapareceram, etc, etc, e que afirmam, né, que o protetor solar só piora essa questão, enfim, e até mesmo com relação à vitamina D, que a gente já falou, né? O que você pode nos dizer sobre isso? A gente tem, né, um apelo agora da geração Z, me corrijam se eu estiver errando o nome da geração, mas os mais novinhos de agora, depois de mim, que tem tido realmente esse movimento na internet, mas
o que a gente pode afirmar com total segurança é que o filtro solar ele vem sendo estudado e a evidência científica é altíssima sobre o assunto. Então, provavelmente, né, muitas pessoas têm um viés, né, usam o filtro solar, passam uma vez e acham que estão isentas de qualquer risco, se expõem mais ao sol, acabam manchando mais e queimando mais, mas porque elas não tiveram cuidado. Então, não é a culpa do protetor solar que elas passaram, né? A gente tem recomendações a partir da idade, o tipo de pele, e não existe nenhuma evidência científica contraindicando o uso. Né? Existia um tempo atrás a polêmica dos filtros solares também serem descolorantes dos corais dos oceanos, né? Isso eram algumas substâncias antigamente usadas na química do filtro solar, que hoje em dia a maioria das empresas já é sea-friendly, né? E já retirou da produção do seu produto esses ativos. Então, a maioria dos filtros solares não usa mais essas substâncias, então esse risco também diminuiu. Então, não existe assim uma recomendação segura para que não se use. Claro, tem peles um pouco mais sensíveis, que às vezes não vão tolerar aquele filtro solar mais comum, filtro químico, né? Por exemplo, aqui no sul a gente tem muitas pessoas com rosácea e síndrome da pele sensível. Então, para essas pessoas é recomendado o uso do filtro mineral, que é um filtro um pouco mais inerte de outros ativos que podem dar irritações, A né? proteção desse filtro é mais física mesmo, não A é? É barreira é esse? mais física pelas duas substâncias, né, que eles Sim. têm de bloqueio da radiação e reflexão da radiação, não deixar absorver. Já o químico, ele absorve um pouco da radiação, faz uma reação química para que ela não penetre. Então, é uma questão físico-química e a gente adapta como dermatologista a cada tipo de pele conforme o exame do paciente. A poluição também pode causar danos à pele, assim como a luz solar ou, enfim, A o excesso, poluição, né? ela é inflamatória, né? Hoje em dia, quanto mais a gente estuda melasma, que ainda não chegamos à cura, a gente sabe que ele é uma doença inflamatória crônica. Por isso, a fotoproteção tem que ser constante e o tratamento não pode ser suspenso no verão. Então, a gente adapta, né, o tratamento dessa doença especificamente no verão. Às vezes, retira um ácido, coloca uma vitamina C, coloca uma niacinamida, outras substâncias que não são tão agressivas, mas que são mais calmantes para enfrentar o verão, mas nunca deixa de tratar. Hoje, o que a gente sabe que a poluição faz na pele é provocar um estresse oxidativo em nível celular. Então, aquela célula envelhece. Quanto mais velha a célula, mais sensível ela deixa a pele e mais manchada. Pessoas com pele sensível também envelhecem mais e mancham mais. Então, todos esses fatores estão interligados. A radiação, a poluição e o estilo de vida influenciam muito nessa inflamação que gera pigmentação e manchas. Então, não só se expor à poluição, mas fumar, não dormir direito, ter muito estresse, né? O estresse mesmo, aquilo que a gente não consegue medir, leva a um estresse oxidativo em nível celular. Isso reflete em manchas na pele. Doutora, no verão, a gente deve mudar alguma coisa na nossa rotina de cuidados da pele? Ou a gente, enfim, usa a mesma rotina o ano todo? A gente adapta sim ao verão, o que aquele paciente vai fazer de atividades no verão. Tem gente que no verão não vai para a praia, né? Mas o básico bem feito, ele deve ser feito o ano inteiro. Então, higienização correta, até para remover poluição, restos de maquiagem, de produtos que a gente passa na pele, no cabelo. Então, higienização, hidratação, né? Manter a água na pele. Às vezes a gente acha que hidratar é só tomar água, né? Mas na pele, não só se hidratar via oral é suficiente. A gente precisa usar hidratantes que mantenham essa barreira e não deixem a pele perder água, né? Através da barreira cutânea. E fotoproteção, isso sempre. Claro que de acordo com o tipo de pele e as patologias que essa pele apresenta, um melasma, uma rosácea, a gente vai usar ativos específicos. Muda um pouquinho às vezes a rotina, mas tem ativos que às vezes a gente deixa o paciente usando o ano inteiro e diz para não suspender no verão. Mas é Uhum. muito individualizado esse cuidado. Claro, os tratamentos, por exemplo, com ácidos, né, no verão, a gente tem como continuar usando? Reduz a dosagem ali ou enfim? É bem isso, a gente faz um ajuste fino para cada paciente. Então, certos ácidos, não o ácido retinóico, que é o mais potente e irritativo
deles todos, mas o ácido azelaico, o ácido tranexâmico, o ácido hialurônico, o ácido glicólico, dependendo da concentração, eles podem sim ser usados no verão, desde que o paciente mantenha uma hidratação adequada da pele e fotoproteção, né? Uhum. Utilizar mais à noite, alguns podem ser usados de dia antes do protetor solar. E se o paciente já está acostumado, aquela pele já vem adaptada, muitas vezes quando a gente retira o tratamento vem o rebote. Então a gente mantém, né, com aquela dose de manutenção, como certas medicações, às vezes 1, 2, 3 vezes por semana. Muito bem. E no pós-praia, quais são os cuidados? O que que a gente deve cuidar depois de passar? Tá, passei o dia todo na praia, não me torrei, Parabéns. mas mesmo assim, a gente precisa cuidar da pele, né? Que cuidados são esses? O principal é tomar uma ducha, né? Não necessariamente essa ducha precisa ser com um higienizador muito alcalino, um sabonete comum. Às vezes só uma ducha de água mesmo já ajuda a tirar o sal, o resto do protetor solar, a própria maquiagem, o filtro com cor, né? Então essa ducha ajuda e imediatamente depois desse banho tem que haver hidratação para a pele se recuperar, porque a pele perde água, né? A gente transpira, a gente sua e essa hidratação tem que ser reposta, né? Às vezes a gente pode usar algum hidratante calmante com alguns ativos específicos, né? Ingerir água também para prevenir insolação, né? Então a hidratação é fundamental. E para a pele madura? Como é o cuidado tem que ser redobrado, doutora, no verão, ou como é que funciona, assim, para essa pele, que essa pele se mantenha, assim, saudável? É, a pele madura, a gente costuma ter uma atrofia das glândulas sebáceas, então ela tem um pouco menos de oleosidade e ela também perde mais água, né, por via transepidérmica. Então, os hidratantes costumam ser obviamente necessários, mas às vezes em vez de utilizar um sérum, a gente usa um creme, né? Então a gente individualiza o cuidado de acordo com como que tá essa textura da pele. Tem peles maduras que estão ótimas, e às vezes um sérum, que é um veículo mais leve, resolve. Mas às vezes a gente precisa de cremes mesmo com um pouco mais de ceramidas, de pantenol, que são alguns ativos mais que retêm mais água na pele, de uma forma mais intensa para que ela evite esse ressecamento, né. A pele madura muitas vezes a gente utiliza ácidos, então que a gente mantém até no verão, né, para Uhum. continuar aquele estímulo ali para diminuir as ruguinhas, mas a hidratação tem que ser reforçada mesmo. E é importante sempre a gente usar higienizadores mais suaves. Como eu disse antes, né, a pele mais sensível, envelhece mais, a pele mais envelhecida é mais sensível, e ambas podem manchar com muito mais facilidade. Por isso que a Uhum. gente vê uma criança sem mancha nenhuma e um idoso com mais manchas, Uhum. né. Muita gente acha que aquelas manchas são do sol, né, mas infelizmente às vezes a gente não gosta de dizer que é da velhice, né, porque isso pode caracterizar até um etarismo, e nem sempre todo mundo recebe bem essa constatação, Uhum. mas a velhice nada mais é do que a gente estar podendo viver mais. Então, quanto mais tempo a gente vive, mais a gente se expõe ao sol, mais mancha a gente pode ficar se a gente não cuidar. Uhum. Muito bem. Bom, eu tenho um tipo de pele, assim, que eu sempre foi uma pele mais seca, assim, e eu sinto que quanto mais o tempo passa, mais hidratante eu preciso Exatamente. para manter a pele, então eu tô sempre me besuntando e Tua cuidando, pele tá assim. linda, tá cuidando muito bem. Ai, muito obrigada, que bom. E eu tenho usado bastante óleo de rosa mosqueta, É enfim, um ativo tem antigo, mas bem atual, ele ajuda em eu muitas acho que ele deu coisas. uma ele voltou aí, né, e tem Ele voltou pro hype é, em tá algumas hypado. situações. E eu tô gostando, assim, eu uso bastante, assim, e acho que tá funcionando super bem, assim, pra minha pele, que sempre foi uma pele mais seca, né, então Isso. As mulheres, principalmente, né, ali no climatério e menopausa, pela redução do estrogênio, hormônio feminino uhum, principal, realmente tem a pele, as mucosas mais ressecadas. Então a gente tem que repor, né? Não é todo mundo que consegue fazer reposição hormonal, porque tem alguma contraindicação. Então a gente consegue tratar a pele, mesmo que o paciente não consiga, né, fazer esses tratamentos por via oral, por exemplo, ou via transdérmica, a gente consegue hoje em dia, com a evolução tecnológica de toda a cosmetologia, a gente consegue entregar resultados bons para a pele apesar disso.
Maravilha. Bom, doutora, eu acho que eu tirei todas as minhas dúvidas Que aqui bom. contigo, Fico querida. à disposição sempre. Maravilhosa. Queres colocar mais alguma coisa? Enfim, um último recado aí? Eu acho que o meu recado principal é que o dermato não é um chato quando ele manda reaplicar o protetor solar, né. Acho que não precisa ser de uma forma neurótica, mas a gente tem que lembrar sempre que a gente está vivendo mais, né, e que bom então que a gente consiga ter uma vida longa, com a pele muito mais viçosa, hidratada, sem manchas e com menos índices de câncer da pele. Doutora Marielle, muito obrigada pela tua participação. Para Até a mim é uma grande próxima. honra estar aqui e fico à disposição. Muito obrigada. Obrigada, um beijo e até a próxima.